ao vir para Portugal, acabavam se instalando em locais com custo de vida elevado e simplesmente o dinheiro que possuíam, a reserva que possuíam, derretia em poucos meses. Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal. E continuando aquela série aí sobre temas polêmicos, hoje eu vou falar sobre inflação e aumento dos preços. Assista esse vídeo até o final, ele é muito importante. Bora lá! Bom, algo que certamente você tem visto nas matérias de jornais é sobre a inflação e o aumento dos preços em Portugal. Agora, o fato que eu quero trazer para você é: onde no mundo que não estão aumentando os preços? Onde no mundo que não há inflação? Basta a gente lembrar do caos que nós vivemos no período da pandemia, em que tudo ficou fechado e as coisas simplesmente pararam. Somado a isso, logo depois que nós tivemos a reabertura, no final aí de 2021, mais ou menos em setembro, a gente teve logo em fevereiro de 2022 a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que infelizmente inflacionou preços de energia, alimentos, combustíveis e foi difícil, e até hoje em 2024 tem sido difícil para a maioria dos países se recuperar de toda essa ação que aconteceu no mundo nos últimos anos. Então é importante você lembrar que, se você considerar a média histórica portuguesa, o aumento é de fato bastante relevante em relação aos valores considerados do salário mínimo. No passado você tinha às vezes um arrendamento de um apartamento, por exemplo, a 300, 400 euros. Hoje em dia você não consegue mais isso. Você vai encontrar 800, 900, 1.000, mais do que 1.000 euros, dependendo do lugar. Então essa realidade de fato mudou e mudou muito. Existem outras razões que acabam também gerando esse inflacionar nos preços da habitação. Por exemplo, a falta de novas construções, o excesso de burocracia para construir em Portugal. Tem vários fatores que contribuem para isso. Então é importante você saber que todas essas coisas vêm acontecendo em todos os lugares do mundo. E aí entra o seu planejamento financeiro na história. Se você deseja emigrar para Portugal, é imprescindível que você tenha uma boa reserva financeira, justamente para se preparar para os impactos. Infelizmente, nós temos uma moeda, que é o real, que ela é extremamente desvalorizada em relação ao euro. Aproximadamente aí em 2024, em torno de 5,30, 5,40, às vezes até mais do que isso. Nós já chegamos no período da pandemia até 7. Então, nós temos que entender que são vários fatores que dificultam a adaptação e a equiparação com o euro em relação ao real. Não somente a inflação desse momento, mas sim todo um contexto histórico que a gente infelizmente vive ao longo de muitos anos no Brasil. Então, se organize, não faça as coisas de qualquer maneira, busque assessoria especializada. Você não tem por que correr riscos, nem colocar a sua família em risco. Eu conheço várias histórias de pessoas que simplesmente pensaram o seguinte: eu vou vender tudo que eu tenho no Brasil e vou para Portugal. Porém, às vezes sem a documentação adequada, sem as informações adequadas, e, ao vir para Portugal, acabavam se instalando em locais com custo de vida elevado e simplesmente o dinheiro que possuíam, a reserva que possuíam, derretia em poucos meses. Então, faça isso de forma tranquila, organizada e de forma inteligente, para que a sua imigração seja uma imigração segura. Uma questão muito triste que a gente tem visto também recentemente é o aumento de pessoas em situação de rua em Portugal. Isso está diretamente ligado à falta, muitas vezes, de planejamento e de informação sobre o que está acontecendo. Por isso, às vezes a pessoa recebe uma renda dos seus ganhos de salário, porém não é o suficiente para que ela consiga um local para ficar. Veja que isso é muito triste e deixa a gente extremamente chateado com o que está acontecendo. Porém, perceba, qual grande cidade do mundo não vive esse mesmo problema? Se nós pensarmos aqui de Nova York, São Paulo, Madrid, qualquer grande cidade do mundo, infelizmente, ela sofre com pessoas em situação de rua. É lógico que nós não queremos que isso aconteça em Portugal, mas essa é uma dor mundial. Então, fique atento a isso. Fique atento e sempre pense em conseguir viver com mais do que 2 ou 3 salários mínimos
mínimos, busque uma renda e busque um desenvolvimento profissional para que você tenha sempre a maior renda possível. Não faça o seu cálculo de maneira simplista. É muito importante que você considere todas as coisas no seu planejamento. A questão alimentar é fundamental, a questão de saúde, a questão de moradia, a questão de habitação, a questão de deslocamento e também custos extras que você naturalmente vai ter, com lazer, com medicações e outras coisas mais. Então, leve isso muito a sério, em todos os detalhes. Não despreze nada. É muito importante que o seu planejamento seja sempre para te proteger de qualquer oscilação, seja ela inflacionária, seja de mudança de mercado, para que você sempre consiga surfar qualquer problema nesse sentido da melhor maneira possível. E aí, o que você achou desse vídeo? Esse é um tema muito sério, você precisa ficar atento a todos os detalhes para não correr nenhum risco em relação à sua imigração. Não esquece de escrever aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto e eu vou ter o maior prazer de responder. E também, claro, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas e até o próximo!